Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre lógica. Na verdade, esse é um primeiro vídeo de uma série de introdução à lógica, em que eu vou falar sobre a estrutura argumentativa, sobre os elementos da lógica, sobre lógica matemática, enfim, tudo aquilo que é estudado dentro da filosofia nesse conteúdo específico que é a lógica. Então, se você se interessa, se você precisa estudar isso, me acompanhe aqui. Como eu falei, esse é um primeiro vídeo. E nesse primeiro vídeo, a ideia é trazer alguns conceitos mais gerais e alguma reflexão, por exemplo, sobre o uso da palavra lógica ou lógico como sinônimo de algo razoável. A gente usa isso muito no dia a dia, como a gente usa também como sinônimo de algo evidente. Quando alguém fala é lógico que eu fiz isso, alguém te pergunta uma coisa, você responde lógico. Então, a gente está falando muito nesse aspecto do senso comum, que, claro, às vezes tem alguma relação com alguma coisa que a gente estuda dentro da lógica, mas não é necessariamente a mesma coisa. A lógica dentro da filosofia, essa palavra lógica, ela vem de logos, que pode ser traduzido como razão, palavra ou discurso. Então a lógica, nesse caso, tem a ver com diálogo, tem a ver com argumentação. E é assim que a lógica se estrutura dentro da filosofia já no início, ou seja, como um elemento argumentativo. E depois, pouco a pouco, ela vai se expandindo para outras características para além do argumento falado ou escrito. Dentro da filosofia, a lógica, a gente já vê traços dela na filosofia do Heráclito, do Parmênides, na discussão que é feita sobre a dialética, sobre o ser, também nos sofistas, que estruturavam argumentos retóricos para convencimento, em Platão, nos diálogos, principalmente nos diálogos socráticos, mas depois também, e em Aristóteles, que de fato é o sistematizador da lógica na filosofia. Mas a gente fala sobre essa lógica aristotélica mais para frente num outro vídeo. Para a gente aqui talvez interesse um conceito, e eu trouxe um conceito do Irving Cope, de um livro chamado Introdução à Lógica, e esse conceito que para mim é o melhor, ele diz o seguinte: o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios utilizados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Então é isso que a lógica faz, é isso que a lógica estuda, nem mais nem menos, ela não procura outras coisas. Por exemplo, às vezes a gente, por pensar, por entender que a lógica tem a ver com o raciocínio, se costuma imaginar que a lógica tem a ver com pensamento em geral. Mas nem todo pensamento é objeto de estudo da lógica. Você pode estar parado num lugar pensando, sei lá, na novela, pensando numa música que você ouviu, pensando nas compras que você tem que fazer. Você não necessariamente está exercendo um raciocínio e muito menos separando um bom raciocínio, um raciocínio correto, de um outro que é incorreto. Então nem todo pensamento tem a ver com a lógica, mas a lógica sim se relaciona com a capacidade de pensar especificamente nessa análise dos raciocínios. Dito isso, acho que vale concluir com a afirmação de que quem estuda lógica tem mais probabilidade de raciocinar corretamente. É uma probabilidade, você pode estudar lógica e não raciocinar tão bem, e você pode talvez nunca ter estudado lógica na sua vida e ter uma capacidade inata de raciocinar, de separar bem os argumentos, de estruturar bem a sua fala, a sua escrita, o seu pensamento. Isso porque a lógica tem a ver com a nossa capacidade de estruturar o raciocínio. Claro que entendendo as regras, entendendo os mecanismos da lógica, treinando, a gente consegue desenvolver isso melhor, cada vez melhor, com mais habilidade. Pensa aí no aspecto matemático da lógica. Você entende o raciocínio, mas fazendo exercícios e sendo estimulado a raciocinar cada vez mais, você se desenvolve cada vez mais. E essa é mais ou menos a estrutura que a gente vai procurar nessas aulas aqui sobre lógica. Eu espero que você goste. Se você quiser me acompanhar aqui e compartilhar com outras pessoas, eu agradeço, porque assim mais gente fica conhecendo esses vídeos. E é isso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.